Você teria coragem de fazer amizade com uma pessoa que é popularmente conhecida como maldita? A protagonista desse livro aqui teve. O livro dessa semana é A Amiga Maldita, de Beatrice Salvioni. E sim, a gente vai ver aqui a história de uma amizade bem improvável, onde uma personagem vai fazer amizade com uma menina que tem o apelido de Maldita. Olha que apelido legal para se dar para uma criança. Porque quando a história começa, elas são crianças. E a criança é conhecida na região como Maldita. Tudo bem que a história se passa há 100 anos atrás, há quase 100 anos atrás, na década de 30, mas pelo amor de Deus, meu povo, será que esse daí não está sendo um pouco forte para falar sobre essa criança? A história, ela vai focar na protagonista, que é a Francesca, que é uma menina que tem, assim, ela é mais ou menos assim de uma classe média, talvez, né? Boa educação, né? Os pais dela são assim bem educados, bem relacionados, porque a gente tá falando da Itália fascista, a Itália pré-Segunda Guerra, né? E só que a Francesca, ela tem um fascínio por essa menina que vive brincando no meio da rua e tal, tem amizade com outros dois meninos e tal, e que é bem mal vista por muitas pessoas, e quando eu digo mal vista, pelos adultos, tá? Não é só as crianças, os adultos também. Que é a Madalena, que tem esse sutil apelido de maldita. Coitada, né? Coitada da criança. Só que a Francesca, ela tem uma fascinação por essa menina. E eis que vai surgir uma amizade bem improvável, porque a Francesca e a Madalena, elas são bem diferentes. E essa amizade delas, que no começo você fica, meu Deus, que coisa bizarra, crianças estranhas. Nossas crianças dos anos 30 se divertindo de um jeito, né? Tudo bem que, não vamos dar tela para as crianças, mas também essas aí precisavam de uma distraçãozinha maior, mas enfim. E aí elas começam essa amizade, e essa amizade ela se intensifica muito mais quando elas chegam na pré-adolescência, na adolescência, até que vai acontecer um fato que vai ser assim primordial para a amizade delas duas. E muitas pessoas ficam olhando torto para essa amizade porque, como eu falei, a Madalena é mal vista. Ela tem uma fama. E a gente vai descobrindo no livro o motivo dela ter esse sutil apelido e essa fama. E, gente, é ridículo. Assim, é ridículo se você que tá vendo de fora. Mas você pensar que pessoas adultas chamavam ela assim, que pessoas adultas acreditavam que aquela menina era merecedora daquele apelido, que ela merecia ser tratada daquele jeito, é absurdo, é ridículo. Se fossem as crianças, eu ficava até calado, porque criança é criança, né? Mas as crianças que tratavam ela assim, diferente, já inclusive era um reflexo dos adultos que a tratavam assim. E é absurdo, é ridículo, gente, né? Adulto que chama a criança de maldita, pesado demais, né? Nessa história, a gente também vai ter uma boa visão sobre o fascismo da Itália, porque, como eu falei, ela é pré-Segunda Guerra, né? Mas o tempo todo é citada a questão do fascismo, tem personagens que são, né, fascistas de verdade, vão ter os primeiros movimentos em relação a guerras, né? Quando um irmão da Madalena vai pra guerra, né? O Ernesto, tem vários fatores e o tempo todo a narradora, né, que é a Francesca, ela fica o tempo todo falando de como aquilo era extremamente presente na vida deles, só que eles como crianças não entendiam, né? Tipo assim, a gente tem que declarar amor eterno pro Mussolini todo dia na escola e isso fazer parte do nosso convívio. E você fica assim, meu Deus, sabe? É nojento, porque a gente sabe o que foi o fascismo, mas a gente está vendo a visão de uma criança da Itália da época que não tinha noção dessas coisas. A noção que ela tinha era o que era dito no rádio, o que era dito, né, por todos. E o que era dito era que aquilo ali era maravilhoso, né, que não tinha problema nenhum. Então a gente tem uma visão assim bem aprofundada desse fascismo na visão da Francesca, que por mais que aquilo ali fosse comum para eles, ela se incomodava. Ela se incomodava com aquilo ali. E depois que ela faz amizade com a Madalena, ela entende melhor certas coisas. E aí o incômodo se torna maior. E aí o livro todo vai ser sobre a amizade delas duas. Eu gostei muito porque eu não esperava gostar tanto. No começo eu achei muito sugado de Helena Ferrante.
E como eu achei muito sugada de Helena Ferrante, eu tava achando que eu não ia gostar. Mas eu gostei muito, porque em um determinado momento a história meio que deixa de ser, né? Nada se cria, tudo se copia. Não tô dizendo que a Beatriz copiou a Helena Ferrante, mas tem muita semelhança em muitas coisas aqui. Mas assim, eu não esperava gostar tanto do livro, mas gostei. Eu acho que é uma questão, é um livro que fala sobre a amizade feminina, sobre a mulher, sobre mulheres que são caladas o tempo todo, sempre foram caladas desde sempre, e sobre como essas mulheres não querem mais ser caladas. A maldita, a própria personagem, a própria maldita lá, talvez ela era maldita exatamente porque ela era essa pessoa que não se calava, né? E aí ela era mal vista. Mas eu acho que tem muito da questão também da inocência da criança, da pré-adolescência, dessa amizade forte. Eu achei uma história assim muito legal. Eu achei uma história bem bonita mesmo. Apesar do começo eu achar meio esquisito, mas depois eu achei uma história muito bonita. E curtinha também, gente. Você lê assim, ó, bem rapidinho, tá? Eu não li rapidinho porque eu demorei um pouquinho, eu parei a leitura para ler outras coisas, mas é uma leitura super rápida. Agora a gente vai para a parte com spoilers, tá? E lembrando que se você não quiser ver os spoilers do livro, é só você assistir esse vídeo até o momento em que eu digo e depois você para. Ou você pode assistir também no Instagram, no TikTok, bafulê.literário. E lá a edição, né, é a versão com cortes, a versão sem spoilers. E agora a gente vai começar com os spoilers aqui, que é, primeiramente, tava muito na cara que a mãe da Francesca tinha um caso com o seu Colombo. Que mãe horrível, né, gente? Nossa, sinceramente, a mãe péssima, péssima. Tava muito na cara que ela tinha um caso com o seu Colombo. O pai da Francesca, um amor, passa muitos ensinamentos bons pra ela, mas na visão da mãe da Francesca ele era omisso, né? Ai, mas isso assim, não estão instigando desrespeito às mães de forma alguma, mas é super compreensível que a Francesca, né, tipo, desrespeitasse aquela mãe dela, porque, nossa, que mulher horrível. Segundo ponto, também tava muito na cara que o Ernesto ia pra guerra e tava muito na cara que ele ia morrer na guerra, né? Terceiro ponto, também estava muito na cara que o homem que estava tentando abusar desde o início da Francesca era o Tiziano, né? Que no começo do livro a gente vê que tem um homem tentando abusar da Francesca e a Madalena, né, chega e resolve o B.O. Assim, entre aspas, né? Porque depois a gente entende que aparentemente não foi a Madalena que resolveu, se resolveu sozinho, né? Mas tava muito na cara que ia ser o Tiziano. Quando apareceu o Tiziano a primeira vez no livro, eu pensei, vai ser este filho de uma mãe que vai ser o cara que vai abusar da Francesca. E olha, esse homem causou nesse livro, viu? Porque o que ele fez com a Francesca lá dentro da igreja, nossa, gente, com a pobre da Donatella, pelo amor de Deus, eu acho que o que aconteceu com ele foi pouco, era pra ter sido pior, né? Outro ponto, a questão que me incomodou aqui, teve duas coisas que me incomodaram nesse livro, que me fizeram dar um 4,5 em vez de 5 na nota, né? Foi o fato de que, primeiro, o final, não tenho, adoro o final em aberto, mas esse ficou tão em aberto, que eu fiquei meio, vai ser isso? Eu esperava que elas dessem as mãos e fugissem, né? Porque aí a Francesca chegou e disse assim, a culpa é minha, e aí? Beleza, é um final em aberto, mas será que não tá em aberto demais? Se elas tivessem dado as mãos e fugido, teria sido um final em aberto também, porque a gente não saberia o que aconteceu com elas. Fica aí a dica, né? E o segundo ponto, né, que eu já falei antes, a questão de ser muito similar a Helena Ferrante. No início, quando eu comecei a ler, mas primeiro, a Amiga Maldita, lembra logo o quê? A Amiga Genial, o primeiro livro da tetralogia. Daí a gente tem duas meninas em uma amizade improvável, porque uma menina é mal vista e a outra menina é toda lindinha, toda maravilhosa, estudiosa, tarará. Lila e Lenô, da tetralogia napolitana. Só que a Lila não tinha esse apelido de maldita, não era tão mal vista assim, mas também não era a mais querida do bairro também não, né? Aí vem o fato delas terem essa amizade improvável, e aí você já fica, tá certo.
Aí, ai, a Lila não vai estudar, a Lila vai repetir de... A Lila, olha aí, eu já tô até misturando os personagens. Aí a maldita, né, que é a Madalena, vai repetir o de ano e aí ela não quer mais estudar, mas aí o irmão dela fica dizendo que ela tem que estudar igual Lila na tetralogia, que ia largar os estudos e o irmão dela, não, ela tem que continuar estudando, papapá. Essas semelhanças, elas me incomodaram muito, porque no começo eu fiquei com uma sensação ruim. Tipo assim, eu sei que nada, hoje não dá pra se reinventar a roda, né? Tipo, tudo que se faz hoje, eu não sei se tudo, mas boa parte, é uma versão de algo que já foi feito em algum momento. E talvez por ela ser italiana, e né, ver essa inspiração da Helena Ferrante, italiana também e tal. Mas me incomodou aquilo. Me incomodou porque parecia que ela tava querendo fazer uma nova versão da Amiga Genial. E por mais, eu tava tentando, juro, eu lia e eu tava tentando não me incomodar, mas eu não conseguia não me incomodar. Mas em um determinado momento as semelhanças pararam, né? E a história desenrolou, aí foi mais legal. Mas enquanto estavam surgindo essas semelhanças, eu tava achando muito ruim. Muito, muito ruim. E teve até uma hora que tem um personagem lá que é o Noé, né? Que você percebe que a Francesca tem uma quedinha por ele. Inclusive eu queria muito que tivesse rolado alguma coisa entre eles, mas não rolou, né? Mas enfim. E aí a Francesca tem uma quedinha pelo Noé. Aí tem uma hora que o Noé olha, o Noé fala com elas duas. E a Madalena fica paralisada. E a Francesca, o que foi, Madalena? E a Madalena diz assim, ele disse meu nome. Porque ninguém chamava ela de Madalena, só chamava de Maldita. Como se ela tivesse ficado encantada com aquilo. Aí eu pensei, não. Não precisamos de um novo Nino Sarratori por aqui, né? Porque eu já fiquei logo, ó, confabulando na minha cabeça. Pronto, a Madalena vai se apaixonar pelo Noé e a Francesca é apaixonada pelo Noé. E eu pensei, tetralogia napolitana de novo. Mas não aconteceu. Mas, ó, perigou, mas não aconteceu. E eu fiquei, Nino Sarratori de novo aqui não. Nino Sarratori é um personagem que não precisa mais surgir em lugar algum, tá? Mas, tirando isso, é um bom livro, claro que é um bom livro, é um ótimo livro, eu gostei muito da história, das bizarrices, as bizarrices da amizade delas me incomodaram um pouquinho no começo, mas gente, é a criança dos anos 30, né, outra coisa, né, outra vida, aquele negócio de ficar cortando o rabo do calão, pegando gato e cortando a língua do cães, enfim, brincadeiras sadias de crianças da década de 30, né? Mas no final das contas, é um livro muito bom. Só me incomodou nesses pequenos pontos, essa coisa de suga um pouquinho da tetralogia, né? Mas mesmo assim, é uma leitura que vale a pena. Então, o nosso livro da semana é A Amiga Maldita, de Beatriz Salvioni.